alguns anos, sou amigo do Bispo Daniel desde o início, né? Nós temos essa amizade aí de mais de 20 anos, e é uma alegria, né, conhecer essa parte do corpo de Cristo tão linda. Antes de ministrar, amado, só pedir licença, Deus tem me dado um chamado e confirmado através de profecias para escrever livros, né? Então, além de pastor, agora eu tenho sido escritor. E Deus tem me dado uma palavra profética de lançar um livro por ano. Né, eu tô, na verdade, o meu terceiro está na gráfica, está para sair esses dias, está no forno. Mas vou falar um pouquinho, né? Esse primeiro livro meu chama Morte e Luto Superando as Perdas. Todo mundo acha estranho esse título, mas deixa eu contar uma história rápida. Minha mãe, no ano de 2015, ficou com câncer e metástase, aquele processo louco. E eu acompanhei ela em todo o tratamento, químio, radioterapia, internações. E era uma loucura, porque eu vivia naquele dualismo, né? Era o pior momento da minha vida, porque eu estava perdendo a minha mãe, e, ao mesmo tempo, era um tempo tão precioso ao lado dela. Eu lembro que ela me chamou um dia à noite e falou: filho, finalzinho da tarde, eu vou morrer. E eu queria que você fizesse alguns favores para mim antes de eu ir. Eu fiquei meio em choque. Falei: mãe, não. Ela falou: não, eu tenho certeza. Eu falei: qual é o favor? Ela falou: primeiro, compre um vaso de orquídea bem bonito. Eu corri, fui na floricultura, comprei o vaso de orquídea mais bonito. Ela falou: coloca aqui na minha sala. Eu coloquei, ela deu um sorriso. Eu falei: mãe, por que essa orquídea? Ela falou: filho, eu sempre sonhei ter uma orquídea em casa, eu não ia morrer sem ter uma. Eu falei: qual o segundo? Ela falou: corre, compra uma caixa de bombom. Não compra aqueles vagabundos, não, quero Ferreiro Rocher. Aí eu corri, fui lá, comprei uma caixa de Ferreiro Rocher bem bonita. Ela chamou a minha irmã, e a minha irmã, durante esse período, ficava indo em casa todo dia na casa da minha mãe, lavando, dando banho, fazendo comida. E ela chamou a minha irmã e falou que não poderia partir sem honrá-la. E aquela caixa de bombom era uma forma de agradecer por, durante esse período, a minha irmã ter todos os dias aberto mão do tempo dela para ficar. Nós choramos. E o terceiro pedido da minha mãe foi que eu chamasse as minhas duas filhinhas, a Duda e a Manu. Eu levei minhas filhinhas, ela colocou a mão na cabeça delas e falou: filho, você é maravilhoso, e o maior presente que eu posso te dar, eu quero orar pelas suas filhas, para que elas sejam para você o que você é para mim. Chorei que nem doido. Eu falei: mas você não está com medo de morrer? Ela falou: não, filho, eu sei quem eu era, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei para onde eu vou, estou preparada. E aí, no outro dia, ela foi como tinha me falado, dormiu, não acordou nunca mais. E eu estava bem, aí eu fui para o velório, meu Deus, aí foi uma benção. Pastor, não chora não, você tem que ter fé. Pastor, você tem que estar feliz. Minha mãe morreu, eu tenho que estar feliz. E, né, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos, Deus está alegre. Eu pensava: mas se a morte é consequência do pecado, como Deus pode estar alegre com a morte? Né, o precioso é de muito custo. E aí eu vi que a igreja, ao invés de me ajudar, não estava preparada. Eu fui fazer um mestrado e o meu tema sobre isso era sobre morte. Como as igrejas podem ajudar pessoas em luto. Nisso aconteceu o Covid, e esse livro virou uma loucura. Todo mundo falou: faz um livro, faz um livro. Eu fiz, espalhou pelo Brasil todo. Eu recebo mensagens de tudo que é lugar que eu nem imagino, de pastores, de pessoas que têm sido confortadas e consoladas com esse livro. Então, esse livro conta da minha experiência com a morte, conta um pouco da teologia, de psicologia, de filosofia, como o luto não é uma etapa. Você tem que entender que tem pessoas que passam luto em 4 meses, tem pessoas que demoram 2, 3 anos, e são fases, depende da forma, do tempo, do relacionamento. Então, esse livro é um manual de você, como quem está passando pelo luto, se entender e você ajudar pessoas. E eu falo no final da esperança cristã como a chave para curar o luto. Então, é um livro evangelístico também ao mesmo tempo. Então, quem quiser ter esse livro. E tem o segundo livro que eu fiz, é Jesus Nasceu no Natal. Desde que eu me converti, todo mundo falava que Jesus não nasceu em dezembro. E eu ficava curioso: quando será que Jesus nasceu? Só que nunca ninguém me respondeu. E eu fui fazer mestrado, eu tive acesso a
materiais em inglês, americanos, e eu descobri que Jesus nasceu entre setembro e outubro. E dá para calcular na Bíblia. Exatamente entre setembro e outubro. A Bíblia dá. Pastor, mas por que isso é importante? Vamos voltar para o primeiro louvor. Em Levítico, a Bíblia fala de 7 festas. Levítico 23, que o povo deveria, todo ano, festejar. Né? Então, existia as festas Páscoas, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. A única que deveria comemorar no início e no final, tabernáculo. Jesus nasceu exatamente entre setembro e outubro. Que festa? Tabernáculo. Por isso que a Bíblia fala em João que o verbo habitou, o verbo tabernaculou em nós. E aí você vai entender porque as estalagens estavam cheias. Por quê? Porque era uma festa importante onde todo o povo estava reunido. Mas, pastor, por que isso é importante? Jesus vem em tabernáculo e tabernáculo no meio do seu povo. Tabernáculo é Deus no meio do seu povo. Aí Jesus vai morrer e morre quando? Na Páscoa. E da mesma forma que a Páscoa é um cordeiro sem pecado, morrendo no lugar de uma família, Jesus vem na Páscoa e morre como cordeiro de Deus, sem nenhum pecado por todos nós. Aí Jesus vai ser enterrado. Ele é enterrado bem no dia de Pães Asmos. Qual era a festa de Pães Asmos? Da mesma forma, eles pegavam pão sem fermento para comer. E o fermento tem símbolo do pecado. Então, da mesma forma que o pão ia sem nenhum fermento para o forno, Jesus foi para a sepultura sem nenhum pecado. Aí Jesus vai ressuscitar. Jesus ressuscita exatamente no dia de primícias. Eu quero a festa das primícias. O povo tinha a colheita toda, pegava a primeira parte e apresentava a Deus. E se Deus aceitasse a primeira parte, toda a colheita seria aceita por Deus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus olhou para Jesus e o aceitou. E através da aceitação do sacrifício de Jesus, todos nós somos aceitos por Deus. Essa é a certeza da nossa salvação. Jesus foi aceito, eu sou aceito por Deus. Aí tem a quarta festa, Pentecostes. E o Espírito Santo desce em Pentecostes. O primeiro Pentecostes, Moisés recebe a lei, as tábuas, inaugura a época da lei. No segundo Pentecostes, o Espírito Santo desce e inicia a época da graça. No primeiro Pentecostes, quando Moisés está lá e o povo faz o bezerro de ouro, como castigo, morrem 3.000 pessoas. No segundo Pentecostes, quando Pedro prega, quantas pessoas são salvas? 3.000. Será que é só coincidência? Onde abundou o pecado, superabundou. E existem as últimas 3 festas que vão acontecer ainda. Trombetas, expiação e tabernáculos novamente. Nós cantamos aqui, a Bíblia fala, Paulo fala, ao som das trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Arrebatamento, trombetas. 7 anos de tribulação, a festa de expiação. E Jesus volta para governar sobre o seu povo, amém? Então, eu falo de cada festa, o sinal profético, como ela é trabalhada, ensino algumas coisas, falo da Páscoa, rapidinho só da Páscoa. Todo mundo comemora a Páscoa. Como nós comemoramos a Páscoa? Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, certo? E todo mundo fala que Jesus ressuscitou ao 3º dia, não é? Jesus morreu na sexta, sábado 1, domingo 2. Como ele ressuscitou ao 3º dia? A conta não? Ou Jesus não ressuscitou no domingo, ou ele não morreu na sexta. Quer saber? Eu lhe explico no livro, tá bom? Senão você não compra. Né? Então, um livro é R$30, os 2 R$50. Né? Aceitamos Pix, cartão de crédito. Eu lembro que uma vez eu brinquei, eu estava lá no Paraná, numa igreja no interior lotada, e eu falei que eu aceitava qualquer coisa. O pastor falou, quem tiver galinha aí pode trocar com o pastor. Eu falei, misericórdia. Vou voltar para São Paulo cheio de aves. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3º. Falar um pouco sobre sonhos.
Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Porque isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Querido Deus, amado Pai, derrama o teu poder, a tua glória, a tua graça. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, nessa noite um pouco mais sobre sonhos e o processo, Pai, que o Senhor utilize em nossas vidas para que ele se realize. Quero declarar em nome de Jesus, Pai, que sonhos aqui vão se realizar em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar um pouco sobre sonhos, processos, roupas. É interessante na história de José que toda vez que ele vai passar de uma fase na sua vida, a Bíblia fala de vestes. A primeira parte de José fala que ele teve um sonho e o pai deu uma túnica colorida. Nós devemos entender que Deus trabalha com sonhos. E o mal, muitas vezes, Deus nos dá o sonho, só que Deus não nos dá quando, de qual forma e qual é o processo. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra para onde eu vou te mostrar. Deus não fala para Abraão onde ele vai, como ele vai, quando ele vai chegar, mas simplesmente ele vai dar algo. Eu tenho algo na sua vida. E muitas vezes na nossa mente nós queremos raciocinar, nós queremos entender, nós queremos compreender como Deus vai fazer. E aí vai vir um sonho na nossa vida e muitas vezes nós vamos querer abortá-lo, porque a nossa mente vai olhar e vai falar: isso é grande demais para mim. Mas eu tenho que entender que nem um sonho pode estar na minha realidade. Porque se o sonho estiver ao meu alcance, não é um sonho, é realidade. Mas Deus trabalha com coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Deus tem projetos, Deus tem sonhos, Deus tem coisas maravilhosas para nós em nome de Jesus. Infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É interessante que o Evangelho traz essa capacidade de sonhar, de crer, de acreditar. Deus nos dá sonhos. Só que na nossa mente nós pensamos assim, que o sonho vai vir e tudo vai acontecer de acordo. Só que entre o sonho e a realidade vai ter um processo de Deus. A Bíblia fala que José contou os sonhos aos seus irmãos. E os seus irmãos tentaram matar os seus sonhos. E aqui nós podemos abrir alguns parênteses para pensar primeiro. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Não é todo mundo que deve ouvir o que você sonha. Porque tem gente que mata sonho a mil. Tem assassino de sonhos.
Eu estava no dia que o senhor pediu para Deus um carro que só te levasse para a igreja, Deus ouviu, só te leva. Você devia ter pedido para te trazer de volta. Então, se Deus te dá algo, amado, não rebaixa aquilo que Deus te deu. Eu brinco, né? Às vezes eu prego para jovens, casais. Já percebeu quando a pessoa é jovem, tem 18 anos? Ela, Deus, eu quero... Vamos para uma moça. Deus, eu quero um homem de Deus, trabalhador, de família, de caráter. Ela está no top, a capivara dela é linda de exigência. E ela tem um versículo bíblico, ela fala assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí vai chegando os 30 anos, as amigas casaram, está ficando titia. Deus me dá um homem, não precisa ser de Deus não, mas que frequente a igreja. Não precisa ser muito trabalhador, eu só trabalho, eu tenho um bom emprego. Aí já muda o versículo, aí já não é esse, o versículo é assim, eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir... Aí quando vai chegando nos 40, Deus me dá um homem. E o versículo é assim, dos que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas muitas vezes, nós na nossa vida, com o desafio do tempo, nós vamos rebaixando aquilo que Deus colocou. Amado, eu quero dizer, na sua vida, aquilo que Deus colocou no seu coração, vai acontecer da forma exata como Ele prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí José vai passar para o terceiro processo. Olha que interessante, ele está no pai com a túnica colorida, os irmãos arrancam a túnica, jogam ele numa cova sem túnica, aí ele fica sem túnica, aí ele vai para a casa de Potifar e coloca a roupa de escravo. Terceiro processo na vida de José, e a gente tem que entender isso. É um processo que Deus faz quase com todo mundo. José vai ajudar Potifar a prosperar. Fala para a pessoa ao seu lado, antes de Deus te der dos seus sonhos, Ele vai colocar pessoas na sua vida para você ajudá-las a conquistar os sonhos delas. Porque quem é fiel no pouco é sobre o muito, quem é fiel no alheio, Deus vai confiar as coisas eternas. Amado, Deus vai te colocar em lugares. E enquanto o seu sonho não se realiza, não seja um amargurado, não seja um assassino de sonhos, mas seja um impulsionador na vida das pessoas. Seja um instrumento de Deus. José vai para a casa de Potifar, não fica reclamando, não fica chorando, não fica murmurando. Ele dá o seu melhor. Porque ele sabia que aquilo era temporário, um dia seria dele. Então ele já cuidava das coisas de Potifar como já fossem deles. E por isso Deus o abençoou tanto, tanto e tanto. Seja um instrumento de Deus aonde você estiver. É na igreja, é no trabalho, é na família. Seja o melhor membro da igreja, seja o melhor pastor da igreja, seja o melhor empregado da empresa, seja o melhor filho da sua casa, aonde você estiver, dê o seu melhor, seja o melhor, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Ah, pastor, mas ninguém está vendo, Deus está vendo, e no momento certo, Ele vai te honrar. José deu o máximo na casa de Potifar. Depois vocês vão entender por quê. E José está lá, feliz da vida, tudo dando certo, prosperando. E vem a mulher de Potifar e quer ter um caso com José. E aí nós tiramos outra lição. José corre e ela segura as suas vestes. Novamente a Bíblia falando de vestes. Existem duas coisas que nós podemos aprender com a mulher de Potifar. Primeiro, é interessante que a Bíblia fala que José correu.
Olha como a Bíblia é louca. Como a Bíblia manda a gente lidar com o diabo? Resistir ao diabo, e ele fugirá. Com o diabo a gente resiste. E com a tentação? Foge. Fuja da aparência do mal. O mal que tem muito cristão que quer lutar com a tentação. Tentação não luta, tentação se foge. Amado, não existe super crente. Todos nós temos uma criptonita. Qualquer um de nós. E sabe quem é forte? Quem sabe a sua fraqueza. Sabe quem é forte? Aquele que sabe a hora de fugir. Sabe quem é forte? Aquele que sabe a hora de dizer não. José foi forte não porque ele enfrentou a mulher, mas porque ele fugiu. Na nossa vida vai aparecer várias mulheres de Potifar. E aí o que eu faço? E às vezes fala de mulher de Potifar só no sentido de sensualidade, mas mulher de Potifar é qualquer coisa que vai te desviar do foco que Deus tem na sua vida. Eu lembro que anos atrás tinha um vereador, pastor, ele pediu para eu apoiar ele em Guarulhos para ser vereador. Ele ganhou a eleição. Ele me chamou para o gabinete dele para eu orar lá, na Câmara de Vereadores. Eu fui lá orar. Quando eu acabei de orar, ele falou: pastor, então um envelopinho aqui para o senhor. Eu falei: mas o que é esse envelope? Ele falou: não, pastor, o senhor me apoiou, todo mês eu quero dar essa oferta para o senhor. Eu falei: é para mim ou para a igreja? Ele falou: não, é para o senhor. Eu falei: então não quero. E se for para a igreja, coloca lá no ofertório. Ele falou: não, pastor, mas vários pastores estão recebendo. Eu falei: vários estão, mas eu não quero. Porque se eu começo a receber todo mês um dinheiro dele, duas coisas: eu começo a depender dele, eu começo a ficar amarrado a ele. Mulher de Potifar. É algo sutil que te prende. Muitas vezes nas nossas vidas ou na nossa trajetória, vão aparecer situações que vão tentar nos amarrar. Então, qual é o meu padrão? Primeiro, tudo que não traz paz, fuja. Segundo padrão, o Luciano Subirá tem uma frase tremenda. Ele fala assim: se você não ouve o Espírito Santo, ouça a sua mulher. A mulher gostou, hein? Fala de novo. Se eu não ouvir o Espírito Santo, tenho que ouvir a minha mulher. Amado, é duro reconhecer, mas é verdade. Tem algumas pessoas que é tremendo. Sabe o que ela fala assim, ó? Tem alguns teólogos que já falam. Quando teve o pecado, o que Deus falou para Adão e para Eva? Lembra que ele falou para Eva? Colocarei inimizade entre ti e a serpente. Mas não foi entre o homem, foi entre a mulher e a serpente. Não sei vocês, mas já percebeu? A minha esposa, como a mulher sabe onde o diabo está? É ou não é? Você fala: meu, esse cara amigão, negócio bom, ela nem sabe, não vai dar certo. Não, mas você não sabe, é da hora, o negócio vai ganhar milhões. Não estou sentindo paz. Aí você fala, como todo bom macho alfa: você não sabe de nada. Aí depois de um tempo você vai lá, o que você fala? Você tinha razão. O pior não é falar isso, né? Aí ela fica 1 ano falando, né? Eu te disse, eu te falei. Mas falando assim, a mulher tem uma sensibilidade espiritual que o homem não tem. Às vezes ela nem sabe por quê, mas ela sabe. Ouça, cuidado, qualquer proposta, não teve paz, foge. Proposta apressada, eu sempre falo, qualquer negócio que é muito corrido, é mulher de Potifar. Se o que Deus tem para a sua vida é teu, ninguém pode tirar. Ore, espere, no momento certo Deus dá. Ah, mas alguém vai entrar na frente, deixa entrar. Se for teu, amado, ninguém toca, porque as promessas de Deus são para a sua vida em nome de Jesus.
Deixa eu correr aqui um pouquinho. Mulher de Potifar. E aí ele foge. E a mulher acusa José de ter feito ao contrário dele, ter assediado. E José vai para a prisão. E aí ele passa por um outro processo na vida, injustiça. Não sei quem de vocês já foi injustiçado, é a pior coisa da vida. Porque quando você paga por algo que você fez, pelo menos somente, estou pagando, eu fiz. Mas ser injustiçado. E eu tenho algumas coisas, né, eu sou meio louco, eu gosto de estudar muito a Bíblia. Tem coisas que não estão na Bíblia, mas dá para entender. Com certeza, Potifar sabia que José era inocente. Por que, pastor, o senhor tem essa certeza? Porque, naquela época, o Senhor mandava matar um escravo por qualquer coisa. Se Potifar sonhasse que José tentou violentar a esposa dele, mandava matar José. Por que Potifar não mandou matar José? Porque conhecia a mulher que tinha. Acho que ele falou, José, cara, desculpa, meu. Eu sei que você é inocente, mas você sabe, é minha esposa, eu não posso. Eu tenho uma posição, eu tenho um status. Imagina José indo para a prisão, injustiçado, com Potifar sabendo. Mas José vai na prisão e se torna o melhor prisioneiro. E na prisão acontece algo louco. Aparece um copeiro e um padeiro. Os dois têm sonhos. Vou voltar àquilo que eu falei no começo. O padeiro tem um sonho e o copeiro tem um sonho. Olha que coisa louca. Isso é simbolismo bíblico. Qual é o sonho do padeiro? Ele está num cesto cheio de pães com obra de padeiro, obra de homem. E ele é condenado à morte. Tudo que nós fazemos, que é obra do esforço humano, não tem valor nenhum para Deus. Aí vem o copeiro. Qual é o sonho do copeiro? Ele pega as uvas da videira e derrama no copo do Potifar. Quem é a videira? Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos que provém de Jesus gera vida. E aí José ajuda aqueles homens nos sonhos deles. Fala para o seu lado. Enquanto seu sonho não acontecer, ajude o seu irmão a sonhar. Amém? Quem já passou por isso aí? Você está desempregado, aí vem alguém na igreja, no outro dia você olha e ele arranja emprego. Ele agradece, irmão, que oração poderosa sua, já consegui emprego. Você fala, Deus, eu estou na fila há 5 anos. São processos de Deus. Seja um instrumento de bênção. José pede para o copeiro lembrar dele. Só que o copeiro não lembra. Outra parte do processo, ele lida com ingratidão, ele lidou com injustiça, ele lidou com ingratidão, só que agora ele lida com esquecimento, com ingratidão. Só que é uma coisa louca, a gente tem que entender isso, porque muitas vezes é o próprio Deus que vai impedir pessoas de nos ajudar. Para que a gente possa depender somente dele. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, muitas vezes, no nosso processo de luta, Deus vai permitir que pessoas se esqueçam de nós. Não por maldade, mas para que nós possamos ser aprimorados e depender única e exclusivamente dele. Amado, nas suas lutas, nas suas coisas, Deus usa pessoas, Deus usa instrumentos, Deus usa tudo, mas, amado, nunca tira o foco. O teu foco é Jesus. Entenda, é Ele. Porque muitas vezes a gente fica pensando em pessoas e esquece que é Deus que está no controle de todas as coisas. Só que acontece algo interessante. Estamos caminhando para o final. Depois de alguns anos, o copeiro está com o faraó tem um sonho, e esse copeiro lembra, lá na prisão tinha um homem que interpretava sonhos. Mas olha que coisa louca, o faraó tem um sonho das 7 facas gordas e das 7 facas magras, das espigas, e José dá uma interpretação. Você vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Escolhe alguém sábio para administrar.
E Faraó fala, quem é como tu, José? Agora vamos entender um processo de Deus nas nossas vidas. Ia vir 7 anos de fartura, amém? E 7 anos de fome, amém? José trabalhou primeiro na casa de quem? E a Bíblia diz que Potifar prosperou muito. Potifar era muito rico. Na casa de Potifar, José aprendeu a gerenciar grandes riquezas, fartura. E depois José foi gerenciar onde? Na prisão. Na prisão tem o quê? Escassez, falta de tudo. E José aprende a gerenciar nada. Vocês estão entendendo agora? Na ótica humana, José estava sofrendo. Na ótica de Deus, ele estava preparando José para aquele momento. José fala, Faraó, eu já estou preparado, porque eu sei o que é administrar fartura e escassez. Eu já trabalhei com o Potifar, eu já trabalhei na prisão, eu estou preparado. O que eu quero falar na tua vida, meu amado, que muitas vezes vão vir situações, lutas, batalhas, e você vai olhar assim, Deus, por que isso? Deus está te preparando para o momento certo. Na ótica humana é sofrimento, na ótica de Deus é bagagem, é preparo. É estruturação, é preparação, é força. E aí José é colocado sobre honra. A Bíblia fala que Faraó dá a José o anel e coloca vestes novas. Vamos colocar de pé? Ele vai falar muitas coisas. Aleluia. Um dia eu vou ter a oportunidade de voltar aqui, eu vou contar só o meu testemunho. Eu caí da igreja 8,5 metros. Quebrei a coluna, o fêmur e a bacia. Fiquei paralítico por 6 meses. Os médicos falaram que eu nunca voltaria a andar. Coluna, medula não se reconstrói. Daqui para baixo eu não tinha sensibilidade nenhuma. E os médicos falavam, você nunca vai andar novamente. Mas olha que loucura. Lá atrás, quando eu comecei o ministério, Deus me falou que eu seria um grande pastor e viajaria em muitos lugares pregando a palavra. A minha realidade me falava que eu nunca voltaria a andar. Existia uma promessa e uma realidade. Mas todo dia eu não orava baseado na realidade. Eu orava baseado na promessa de Deus. E eu falava, Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida. E se eu voltar a andar aonde eu estiver, eu vou pregar a tua palavra. E durante meses e meses, eu orava. Nenhum sinal físico. Mas a minha fé ia alimentando. Até que um dia de madrugada, eu consegui sentir o meu dedo mexendo. Os médicos falavam que era psicológico, mas eu falei, não. Comecei a mexer o pé, comecei. E hoje eu ando normal, para a glória de Deus. Eu era um paralítico, mas Deus me fez andar em nome de Jesus. Eu creio nesse Deus maravilhoso, que não há limites para Ele. E o mesmo que fez a minha vida, vai fazer da sua vida em nome de Jesus.
que José se torna rei. Pergunta para a pessoa do seu lado: se você fosse José, o bam, e seus irmãos aparecessem na sua frente, o que você faria? Fala a verdade. Aqueles que te jogaram na cova, aqueles que tiraram tudo de você. Se você fosse José e a mulher de Potifar aparecesse na sua frente, se você fosse José e Potifar aparecesse na sua frente, José teria todos os motivos para querer se vingar das pessoas, mas ele tinha todo motivo para não, porque José compreendeu que tudo o que aconteceu na sua vida estava na direção e no controle de Deus. Ele conseguiu ver a mão de Deus, ele conseguiu ver a glória de Deus, ele conseguiu entender que era Deus o preparando para aquele momento. Deus precisava de um rei que não fosse justo. José sabia o que era injustiça. Deus precisava de um rei que não fosse ingrato. José sabia o que era ingratidão. José sabia o que era generoso. José sabia o que era ser íntegro. José olha para a sua vida e entende que Deus estava no controle de tudo. Eu quero te dizer, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. E eu vou fazer 2 atos proféticos aqui. O primeiro, Gênesis 45 diz assim: então José não se podia conter diante dos que estavam com ele, e ele clamou, fez sair todo o homem, e ninguém ficou com ele. Mas quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e toda a casa de Faraó o ouviu. Quando José ora os irmãos, vê que tudo aconteceu, vê a fidelidade de Deus, a Bíblia disse que ele deu um grito tão grande que em todo o Egito ecoou a sua voz. Eu sei que muitas vezes nós vamos passando por situações, por lutas, por dificuldades. Feche os seus olhos agora. E nós vamos ficando com gritos entalados na nossa garganta. Nós seguramos coisas na nossa mente. Só que a Bíblia diz: clama a mim e responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabem. Então eu vou contar até 3. E você vai levantar um clamor bem alto agora. Vai gritar para que todos Sapopemba, porque toda essa rua ouça o clamor dos filhos de Deus, derramando a glória de Deus. Você vai dar aquele grito de fé, declarando aquilo que você tem sonhado na tua vida, declarando a tua vitória, declarando a promessa de Deus, declarando aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então vamos lá. 1, 2, 3 e...
Há uma presença muito forte do Espírito nesse lugar. A segunda coisa, qual é o grande sonho que Deus já colocou no teu coração? Algo que você não sabe que não é da sua mente, algo que você sabe que não é da tua força, não é humano, mas algo que você sabe que foi o Espírito Santo que te deu. Levante a sua mão agora e vamos selar. Pai, oh la 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 la, oh la 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 la. Olá, Betoberai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Eu selo esses sonhos, da mesma forma que o Senhor fez com José, da mesma forma que o Senhor fez com Abraão, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, da mesma forma que o Senhor fez nesse lugar. Eu quero declarar sobre os teus filhos o milagre, o poder, a realização desse sonho. Nós devemos ajudar pessoas a realizar o dela. Então, antes de eu passar o microfone